Olá a todos. A aula de hoje nós vamos falar sobre eletromagnetismo. Para entender como acontece essa relação de magnetismo e eletricidade, é necessário nós sabermos que o magnetismo ele provém de um minério, oxigênio e ferro. Para ser mais exato, seu nome é tretóxido de triferro, tá? Então, ele pode ser industrializado e assumir diferentes formatos, como nós podemos ver aqui, um ímã em forma de barra, bem aqui em forma de ferradura. Agora, o que é interessante é que ele sempre vai aparecer em duas polaridades, tá, gente? Por exemplo, aqui nós vemos aqui uma polaridade que nós chamamos de sul e aqui uma polaridade que nós chamamos de norte. Eles vão ter efeitos opostos. A questão é que esses materiais que nós chamamos de ímã, eles podem atrair algum tipo de substância, tá? Como metal, alguns tipos de metais, por exemplo. Então veja bem, um dos fenômenos que nós podemos notar aqui, nessa noção que nós estamos tendo de magnetismo, é que quando eles estão voltados, vamos supor que nós temos dois ímãs, e eles estão voltados com a mesma polaridade, aqui você tem uma polaridade norte e polaridade norte, inevitavelmente eles vão se afastar. Aqui abaixo que nós temos polaridade sul e polaridade sul. Se é a mesma polaridade, então eles vão se afastar, tá certinho? Agora, se for em polaridades opostas, eles se atraem, tá? Os opostos se atraem, tá certo, gente? E aqui tem uma situação bem particular dos ímãs, é que não existe monopolo magnético. Você não vai encontrar um ímã com apenas um polo sul ou um polo norte. Se é um ímã, obrigatoriamente eles vão estar dotados de polo norte e polo sul. Aí você pode imaginar, e se eu quebrar esse ímã? Olha o que a ilustração coloca aí pra gente. O garoto ele vai martelar esse ímã e vai parti-lo ao meio, tá? Gente, naturalmente vai aparecer as duas polaridades. Por exemplo, aqui no ímã original, antes de ser quebrado, na extremidade esquerda que nós temos aqui é norte e na direita é sul. Quando nós quebramos, pense dessa forma aqui, olha. O lado que tinha a polaridade norte, naturalmente apareceu a polaridade sul para que ali se transformou em um outro ímã. E outro pedaço aconteceu a mesma coisa. O pedaço que ficou com sul, o lado da parte que foi quebrada, vai aparecer o polo norte. E se ele continuasse quebrando, o que ele teria? Ímãs cada vez menores. Mas a ideia é que ele sempre teria essas polaridades norte e sul, como acontece aqui na figura. Olha, norte e sul, vamos supor que foi cerrado. Olhe para cá, o lado norte veio para cá, o lado sul veio para cá. A extremidade que foi partida, né, acontece que vai aparecer uma polaridade sul e aqui uma polaridade norte. Então nós sempre vamos ter um ímã com as polaridades norte e sul. Ok. E aqui nós vamos tratar de algumas substâncias que nós podemos chamar de substâncias magnéticas e não magnéticas. Olha, substâncias magnéticas, tá? As substâncias magnéticas são aquelas que sofrem a atração por um ímã. Então, o ímã vai ter uma influência sobre elas. Então, essas substâncias é o ferro, o cobalto, o níquel, aço, latão, tá? Então, nós temos diferentes estruturas no nosso dia a dia feitas de latão. Então, esses aqui são alguns exemplos de substâncias que sofrem esse efeito atrativo por meio de um ímã. Essas substâncias nós chamamos de substâncias magnéticas. Aquelas que não sofrem esse efeito, nós podemos chamar de substâncias não magnéticas ou amagnéticas. É o caso da borracha. Aproxime um ímã de uma borracha, não vai acontecer o efeito que ocorre quando você aproxima um ímã de um ferro, por exemplo. A madeira, a mesma coisa. Ela não sofre esse efeito magnético, assim como o plástico, tá? Isso aqui só são alguns exemplos, ok? Bom, então, da onde vem essa atração, né? Esse efeito magnético? Em torno de um ímã, tá? Que nós representamos o ímã em forma de barra,
existe uma região de influência onde, se nós colocarmos uma substância magnética dentro dessa região, essa substância magnética ela vai sofrer uma atração deste ímã. A essa região nós chamamos de campo magnético, tá? O campo magnético ele é representado pela letra B. Então nós temos esse campo magnético, por exemplo, aqui eu tenho o ponto 1, então eu associei esse ponto ao campo magnético que eu represento pela letra B e eu vou chamar de 1 também. Aqui no ponto B2 eu vou ter um campo magnético, eu chamo de B2 e por aí vai. O que é interessante é que a representação desse campo magnético ele sempre vai ser tangencial a essas linhas, tá? Essas linhas que nós chamamos de linhas de campo, tá? E essas linhas, elas nascem no polo norte, tá? Elas vão sair do polo norte do ímã e elas chegam no polo sul, tá? Então são propriedades de um ímã. Convencionou-se a tratar o ímã dessa forma, tá bom? Então esse é o campo magnético de um ímã. E aqui é uma representação que foi colocada aqui, uma relação, uma experiência, na verdade. Aqui nós temos o polo sul e aqui o polo norte, e foram colocadas em torno de cima limalhas de ferro. E o desenho que se formou foi basicamente esse. Perceba que nas proximidades do polo há uma, há uma densidade maior dessas limalhas de ferro, seja no polo sul ou seja no polo norte, ou seja, uma concentração maior dessas limalhas de ferro. Isso evidencia que nos polos o campo magnético é mais intenso do que qualquer outra região próxima a esse ímã, tá? Então, onde o campo magnético é mais intenso, é mais forte? Próximo aos polos, seja no polo sul ou seja no polo norte. Mas no polo sul o campo é de entrada e no norte o campo é de saída. E aqui nós vamos falar sobre o campo magnético da Terra, tá? Naturalmente, você já deve ter ouvido ou visto que a Terra ela tem um campo magnético, tá? Então, veja bem, para efeito ilustrativo, foi colocado aqui, né, um ímã no interior da Terra, como se realmente existisse esse ímã. Isso aqui só é ilustração. Existe o campo magnético, mas não é um ímã gigante como esse aqui. É só para ilustrar que a Terra ela se comporta como um grande ímã, tá legal? Agora o que é interessante aqui, nós sabemos que essa região superior da Terra, tá, vista dessa forma, é o que nós chamamos de Polo Norte. Só que esse Polo Norte é o Polo Norte geográfico. Nesse Polo Norte geográfico está o Polo Sul magnético. É o inverso do que a geografia coloca para a gente. Na parte de baixo nós temos o Polo Sul geográfico. Onde está o Polo Sul geográfico? Entendemos que está o Polo Norte magnético, tá? Então existe essa representação. Perceba que as linhas de campo elas saem no Polo Norte, tá? E chegam ao Polo Sul, tá legal? Mas o que é que cria esse campo magnético terrestre? Bom, gente, a estrutura da Terra ela é muito dinâmica, tá? E tem subdivisões. Por exemplo, a parte mais externa, que é a parte onde nós estamos, que é o assoalho dos continentes e o assoalho dos oceanos, é o que nós chamamos de crosta, tá? Se eu fosse fazer uma analogia, comparando a Terra com uma laranja, a casca da laranja seria a crosta, tá legal? Então veja bem, abaixo dessa camada de rochas, tá? Nós temos uma região de rocha já em um estado meio pastoso, e à medida que essa profundidade vai aumentando, esse estado vai ficando tendendo para o estado líquido. Essa região nós chamamos de manto. Abaixo desse manto encontramos uma região já que é de ferro em estado líquido, é o que nós chamamos de núcleo externo, e a região mais central, que já é um material mais sólido, é o que nós chamamos de núcleo interno. Então, na região mais interna da Terra, nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Essas regiões, núcleo interno e núcleo externo, elas são construídas de metais.
superaquecidos, tá legal? Então, o que acontece? O núcleo externo e o núcleo interno, eles estão em rotação mútua, tá? Ou seja, o núcleo externo ele gira em torno do núcleo interno. Metal superaquecido em movimento gera eletricidade. Essa eletricidade ela é variável. Se você conseguir variar a eletricidade, para ser mais exato, uma corrente elétrica, nós conseguimos criar um campo magnético. E esse campo magnético vai ser variado também. Então é desta forma que é criado o campo magnético da Terra. Se não houvesse esse movimento relativo entre esses núcleos interno e externo, não haveria esse campo magnético da Terra. O que é interessante também é que esse campo magnético ele orienta pessoas, né, que se aventuram em navegações, por exemplo, através de bússolas, tá? Então, o que nós temos aqui? Que a bússola, essa parte vermelha aqui, é a parte da orientação. Essa bússola é um pequeno ímã, onde essa parte vermelha é o polo norte desse ímã e a parte branca aqui é o polo sul. Então, nós falamos que onde está o norte geográfico está o sul magnético. E foi falado anteriormente que polaridades opostas elas se atraem. Então, desta forma, esse ímã que tem uma polaridade norte pintada vermelha vai estar sempre apontando para o norte geográfico, porque lá está o sul magnético. Então, na realidade, é o sul magnético que causa essa orientação. Tudo bem? E aqui nós temos alguns efeitos causados devido a esse campo magnético da Terra, né? Que são as auroras polares, tá? Elas são vistas nos polos, no polo sul e no polo norte, tá? No polo norte ela recebe o nome de aurora boreal e no polo sul ela recebe o nome de aurora austral, tá legal? Mas de onde vem esse fenômeno? Como que acontece esse fenômeno belíssimo como mostrado nessa ilustração? O que ocorre é que o Sol ele está mandando partículas energéticas a todo instante, tá? Como é o caso de elétrons, tá? Prótons, partículas alfas. Então, essas partículas energéticas, quando elas entram em contato com o polo, com o campo magnético da Terra, causa esse efeito. E como nos polos esse campo ele é mais intenso, ele é mais forte, então o efeito ele fica visível aos nossos olhos nos polos. Tudo bem? Então, é o que aqui é uma representação dessas partículas, mas uma das grandes importâncias desse campo magnético terrestre é que eles nos protege dessa radiação vindo do Sol. Não são só partículas energéticas que estão vindo de lá. Há grandes radiações, tá? Então, essas radiações elas podem provocar grandes danos à vida. Só que essa radiação, tá, que vem do Sol, ela é desviada pelo campo magnético da Terra, tá? O que nós chamamos de ventos solares. Então, o campo magnético ele tem esse poder também de proteção. Se não houvesse o campo magnético da Terra, não seria possível a vida no nosso planeta. Tudo bem? Bom, pessoal, e aqui nós temos também um exemplo bem particular do magnetismo. É o que nós chamamos de eletroímã. Isso é uma coisa que você pode fazer facilmente na sua casa. Você sabe que uma pilha ela é capaz de causar corrente elétrica, não é isso? Então, você pode pegar um metal, por exemplo, um prego seria ou um parafuso, e você pegaria um fio elétrico e daria várias voltas nesse parafuso, por exemplo. É o que nós chamamos de bobina, essas voltas. E cada extremidade do fio, é preciso que cada extremidade esteja descascada, você conecta a uma pilha. O que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai circular ao longo do fio e vai magnetizar esse fio. Foi descoberto em 1820, tá? Por um físico chamado de Ørsted, de que a corrente elétrica ela pode causar magnetismo, tá?
Então, sempre que tiver um fio sendo percorrido por uma corrente elétrica, certamente tem um campo magnético em torno desse fio. E é esse campo magnético causado pela corrente elétrica que vai magnetizar esse metal, tá? E aí qualquer substância magnética que estiver aqui próxima vai ser atraída por, por esse prego, tá? Ou parafuso. Isso tem algumas aplicações, tá? Aqui no caso nós temos um guindaste que ele consegue atrair algumas substâncias metálicas aqui, substâncias magnéticas. Mas em que momento isso vai acontecer? No momento que é acionada a corrente elétrica, ou seja, quando você aperta um interruptor, uma lâmpada acende. Então, nesse caso aqui, o comando, uma espécie de interruptor, vai fazer com que a corrente elétrica magnetize esse grande metal, tá? Que no caso constitui o guindaste. E aí vai começar a subir as substâncias metálicas aqui, e a questão que nós temos aí um eletroímã, tudo bem? Então, essa é a questão de efeitos magnéticos, tá legal, gente? O que é interessante aqui é que após essa descoberta do Ørsted de que o magnetismo ele poderia criar, que a corrente elétrica ela poderia criar o magnetismo, começou-se uma grande corrida sobre se o inverso seria verdade, ou seja, se a partir do magnetismo nós conseguimos criar a eletricidade, porque nesse período só se tinha eletricidade através de soluções químicas, então era eletricidade com um poder muito pequeno, tá? Muito longe da eletricidade do que nós temos hoje. Então a questão era conseguir eletricidade de uma forma mais intensa para seguir com as descobertas, né? E a resposta para isso veio em 1831 com Michael Faraday. Mas isso é pauta para aulas futuras. Então é isso, gente. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.